Olá, eu sou Alexandre Ragosino e agora eu vou falar sobre perdas consecutivas no day trade. Como que a gente faz para sair delas? E esse é um tema muito procurado pelos nossos clientes que contratam a nossa mentoria ou o nosso coach, porque eles ou fazem o nosso curso ou os cursos pagos, seja online, seja ao vivo, presenciais, né, antes da pandemia, ou mesmo os cursos online, começam a colocar em prática tudo que aprenderam, mas de repente eles começam a ter um total descontrole emocional e entram nesse processo de perdas consecutivas. Mas, assim, muitas perdas mesmo, né? Não duas ou três consecutivas, mas 15, 20 e até mais. E aí eles vêm me procurar, né, nos procurar aqui da Escola de Operadores, justamente para saber como. Então, como que a gente faz para acabar com isso, né? Para sair, né, desse redemoinho, né, de perdas consecutivas? A gente usava uma palavra antigamente, né, chamada detox, né, do day trade. Hoje a gente chama de rehab ou reabilitação. Então você precisa fazer uma auto-internação numa clínica de reabilitação. Ou seja, você tem que parar a maneira como você opera, mas não uma questão de a maneira como você opera por falta de conhecimento técnico. Claro que isso pode ser um problema também. Por que eu perco tanto? Eu não conheço análise técnica o suficiente, eu não sei ler um gráfico de preços, eu não sei nada sobre tape reading ou fluxo de ordens. Então, se esse pode ser sim um dos problemas, mas a grande maioria dos nossos alunos, eles têm um bom conhecimento técnico, sim, de análise técnica, mas é uma questão comportamental. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar às casas, né, no tabuleiro aqui. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você faz day trade na BMF e opera, seja dólar, ou seja mini dólar, ou mini índice, e você está atualmente com 10 contratos. E está numa perda consecutiva, assim, 20 perdas consecutivas. Puxa, se você continuar com esse número de contratos, a sua perda financeira só vai aumentar. Então, você precisa voltar 10 casas. Né? Volta para um contrato. Você pode pensar, puxa, mas se eu voltar para um contrato, vai ficar muito difícil eu recuperar o que eu já perdi. Isso é um problema também. Né? Se você opera para recuperar, você vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Você tem que considerar essa perda como parte de aprendizagem. Ela ocorreu por uma questão de descontrole emocional. Foi o preço que você teve que pagar. Você tem que começar lá atrás. Então, uma planilha de Excel com os dados estatísticos das operações que você realizou, isso é muito importante. Não apenas dados estatísticos de quanto ganhou, quanto perdeu, mas principalmente você classificar as suas operações. Se elas foram de acordo com a sua lista de regras comportamentais, se as operações respeitaram o setup que você está acostumado a operar. Então você precisa voltar lá atrás, nesse exemplo, né? Voltar 10 casas, começar a operar com um contrato que seja, estou dando um exemplo, né? Se você opera um volume maior, está com 20 contratos, pode voltar para 2 contratos, né? E você então precisa ter uma média semanal das suas estatísticas. E esses dados estatísticos, eles variam, né, de pessoa para pessoa, você pode criar a sua planilha da maneira como você quer. Então, de novo, um exemplo. Se você estava com 10 contratos, puxa, muitas perdas, volta para um, passa a registrar. Se você não faz isso, cria a sua planilha de Excel, registra as suas operações, classifique todas, né, se seguiram ou não as suas regras comportamentais, o seu trading system e etc. E faça a média da semana. Se você teve uma semana boa, né, os seus dados estatísticos foram bons, por exemplo, 70% das operações foram vencedoras, quando eu ganhei, no caso do dólar, por exemplo, dólar futuro, quando o trade que teve o maior resultado positivo eu fiz 22 pontos, o maior resultado negativo, menos 4 pontos, puxa, 70% de taxa de acerto. Então, puxa, olha aí, quando ganha, ganha muito, quando perde, perde pouco. Então, tá indo bem. Aí, a semana seguinte, você pode aumentar para 2. E consecutivamente, até você chegar no nível que você estava e continuar a aumentar os seus contratos. Então, isso é importante para você justamente voltar
a desenvolver essa autoconfiança que muito provavelmente foi abalada por essas perdas consecutivas. Se a gente continua no mesmo nível de contrato que a gente está, é muito difícil sair desse redemoinho. E lembre-se, você fazer essa autointernação, né, na sua reabilitação do day trade não é uma derrota. Pelo contrário, isso tem que ser visto sim como uma vitória, porque é uma maneira que você teve, de que primeiro que você identificou, né, que você está numa situação que não é positiva, né, claro, e você identificou os erros que você cometeu e você vai trabalhar para resolvê-los. Então isso é muito positivo. Né? É aquela velha frase, né? Caiu, né? Levanta e sacode a poeira. Né? Ou vai desistir. Então, eu quero deixar aqui registrado que isso é uma coisa muito comum que a gente ensina e que a gente também, né, já aplicou muito na nossa vida. Né? Puxa, como é que eu saio desses erros? Né? Eu preciso voltar, né, lá atrás e começar a operar com um volume menor e ir conquistando novamente essa autoestima. Eu espero ter ajudado. Entre no nosso site, conheçam a nossa grade de cursos gratuitos para vocês poderem já iniciarem, né, no mercado de renda variável, ou se já operam, melhorarem ainda mais os seus conhecimentos através dos nossos cursos grátis, que são pioneiros no Brasil para a renda variável. Um grande abraço e bons trades!